Olá, gente, boa tarde, né? Hoje, quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, estamos iniciando mais uma videoaula. De acordo com o nosso cronograma de aulas que vocês receberam, hoje nós teremos aula de História e Geografia. A nossa aula de História de hoje vai falar sobre o Brasil urbano, como surgiram as primeiras vilas e cidades. E em Geografia, nós vamos falar sobre as atividades no espaço urbano. Mas que tipos de atividades? As atividades econômicas. Para iniciar a nossa aula, eu queria dizer para vocês, no início de conversa, que no princípio, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, não existia urbanismo ainda. Tudo aqui era rural, não é? O Brasil era habitado apenas pelos povos nativos, pelos indígenas, não tinha cidades, não tinha rua, não tinha comércio, não tinha nada. Mas só que quando eles chegaram aqui, já começou a construir-se uma nova perspectiva de urbanismo. Em que sentido? Começaram a fazer as sedes das fazendas, começaram a fazer os engenhos, não é? Com o passar do tempo, e tudo isso foi dando origem ao que a gente tem hoje como grandes cidades, grandes centros urbanos. Primeiro surgiram as sedes das fazendas, depois as pequenas vilas, e daí essas vilas se estenderam, foram crescendo, e daí se tornaram cidades, centros urbanos. Formaram o Brasil que nós temos hoje, né? O Brasil urbano que nós temos hoje. Os grandes centros, as indústrias, o comércio, tudo isso começou a partir das sedes das fazendas lá atrás, no tempo da colonização portuguesa. Tá? Aí na página 260 do módulo 2 em História, tem uma pintura de Franz Post, representando a cidade de Recife no ano de 1653. Uma imagem de Recife do ano de 1653, muito diferente da cidade de Recife, do grande Recife que nós temos hoje. Aí nós temos aí duas questões oral. Como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dessa cidade. Ou seja, você vai dizer como é que você está vendo essa cidade aqui. Segunda, você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Já pararam para pensar nisso? Né? Começando o assunto. Os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivaram cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. Como eu disse para vocês, tudo começou a partir do cultivo da cana-de-açúcar, onde se construíam as sedes das fazendas, construíam os engenhos de cana-de-açúcar, e a partir daí isso foi ganhando forma, foi ampliando, e começaram-se a formar as vilas, né? As vilas. Nós aqui temos esse mapa de vilas, cidades e regiões açucareiras do Brasil no ano de 1580. Isso já em 80 anos depois da chegada dos portugueses aí no Brasil, né? Aí nós temos uma vila aqui, 66 engenhos, e estava Natal, Filipéia, Olinda, Recife, Porto Calvo, nossa cidade, né? Já estava nesse cenário histórico para você ver o quanto nossa cidade tem uma representação histórica para o nosso país. Penedo. Aí tinha outro. Cadê? Outra área de cultivo de açúcar, Cachoeira e Salvador. Salvador é a cidade, né? Aí tem a legenda. Os pontinhos pretos são vilas. Ó, nesse conjunto aqui de 66 engenhos, só existia uma cidade, era a cidade de Filipéia. Aí vila tinha a Vila Natal, a Vila Olinda, a Vila Recife, a Vila Porto Calvo e a Vila Penedo. No outro conjunto de 36 engenhos, existia apenas uma vila e uma cidade. A cidade de Salvador e a vila de Cachoeira. No outro conjunto de 4 engenhos, tinham duas vilas, a vila de Ilhéus e a vila de Porto Seguro. No outro conjunto, né, na outra área de açúcar de 6 engenhos, tinha apenas uma vila, a Vila Vitória. Na outra área de cultivo de açúcar de 3 engenhos, tinha Campo dos Goitacazes, a vila, e a cidade do Rio de Janeiro.
Na outra área de cultivo da cana-de-açúcar, já na região sudeste do país, nós tínhamos 4 engenhos e 3 vilas. E era a Vila São Paulo, Santos e São Vicente. Certo? Então vocês vão observar esse gráfico, né? Aliás, esse mapa e a legenda, e vão identificar aqui o que é vila, o que é cidade e o que é área de cultivo de cana-de-açúcar. Lembrando, e essas vilas, ó, se a gente observar, ó, começaram a ser ocupadas pela região litorânea, a ocupação do litoral. Por quê? Porque era pelo mar, pelo oceano, e era feito o transporte, era produzido aqui no Brasil. Tá certo? As cidades nos tempos do ouro, aqui a gente vai falar já da questão da mineração de ouro, né? A arquitetura colonial, todos os aspectos históricos estão ligados ao processo de urbanização do Brasil. E aqui na página 263, a partir da análise dessa fotografia, certo? Vocês vão responder as questões A, B e C. Tá certo? Tudo e tem aqui em relação a essa fotografia do altar da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, Minas Gerais. Tirada essa fotografia no ano de 2008. Ó, em geografia, como eu falei para vocês, nós vamos estudar as atividades econômicas do espaço urbano, no módulo 2, a partir da página 296. Nessas atividades econômicas do espaço urbano, existem 3 atividades principais. A primeira, a indústria. O que é a indústria? A indústria são as fábricas, onde são fabricados os alimentos industrializados, roupas, objetos e etc. E essas indústrias, elas estão também no centro urbano, é uma atividade econômica. Depois da indústria, o que dá sequência a essas atividades econômicas é o comércio. A indústria fabrica, manda para o comércio, e daí o comércio vai começar a vender. Tudo a gente compra no comércio, é na nossa cidade mesmo. Roupa, calçado, brinquedo, tudo isso veio da indústria. A indústria fabricou, o comércio comprou e agora vai comercializar para o consumidor final, que somos nós, que vamos comprar esses produtos para o nosso uso e não para comercializar. Tá certo? E também a prestação de serviços. Como assim serviços? Pessoas, pronto, mototaxista é um tipo de prestação de serviço. Você não está comprando a moto, você está usando o serviço de sair de um local para o outro. Uma faxineira e presta serviço numa casa, ela não está vendendo um produto, ela está vendendo um serviço. Ela vai lá, faz a limpeza e vai embora. E outros tipos de serviços que vocês podem identificar no dia a dia. O que é a indústria? A atividade industrial transforma matéria-prima retirada da natureza em produtos. Ou seja, a indústria é a fábrica que vai pegar lá a matéria-prima. Digamos, vamos fazer um exemplo bem prático. Uma indústria de joalheria. Ela pega o ouro lá no minério, processa esse ouro, e ela não vende ouro, ela já vende a joia de ouro. Então ela pegou a matéria-prima, processou e transformou em um produto. Uma indústria que trabalha com ferros. Indústria de ferro. Ela vai lá, pega o ferro no minério, que é o recurso natural, a matéria-prima natural, pega essa matéria-prima, processa, industrializa e transforma em ferro, né? Em grades, em um monte de coisa advinda do ferro. Então, a indústria ela faz esse processo. O comércio, o que ele faz? Ele compra os produtos produzidos pela indústria, como eu falei para vocês no começo da aula, e pega esses produtos e vende para os clientes, que somos nós, os consumidores finais, que vamos comprar os produtos para usar. Comprar roupa, comprar o calçado, comprar o brinquedo, comprar o carro, comprar a moto, enfim, em todos esses produtos que o comércio dispõe para nós. Eles foram processados na indústria, trazidos para o comércio para que a gente pudesse ter acesso direto a eles. E a prestação de serviço
Envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, isso eu estou falando para vocês aqui agora. Eu não estou vendendo somente um produto que é o conhecimento, né? Mas esse produto ele vem da execução de um serviço, da ação de orientar. Eu estou mostrando para vocês como as coisas aconteceram, certo? Então isso é um serviço. O médico, o atendente do banco, ele não está vendendo somente um produto, está vendendo um serviço, ele está lhe orientando, coisa dessa natureza, tá certo? Aqui no Vivendo Valores, nós temos uma observação muito importante. Devemos valorizar as atividades econômicas desenvolvidas nas cidades, pois, além de fornecerem diversos produtos e serviços, elas geram trabalho e renda para muitas pessoas. As atividades econômicas, elas são indispensáveis para que a gente tenha um trabalho e tenha uma renda que garanta a nossa subsistência, a manutenção das nossas necessidades. Todo mundo precisa trabalhar para ter o seu salário, para comprar sua roupa, seu calçado, principalmente o seu alimento, né? Garantindo assim uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E o comércio, todo esse processo econômico, o comércio, a indústria, a prestação de serviço, eles contribuem bastante para que esse trabalho exista, para que essas pessoas tenham acesso ao trabalho e, consequentemente, possam ter uma vida melhor, tá certo? Na página 298, tem a nossa atividade, certo? É uma atividade básica de apenas uma questão, onde vocês vão pesquisar e escrever estabelecimentos que existem na área urbana do município onde você vive em Porto Calvo, que sejam indústrias, que sejam comerciais e que sejam prestadores de serviço. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? É importante que vocês leiam o conteúdo antes de resolver a atividade. Isso vai fazer com que vocês compreendam melhor, e a gente discutiu aí durante a videoaula. E também vai favorecer a compreensão do assunto, tá certo? Quero desejar para vocês uma boa aprendizagem e mais uma vez eu me alertar. Não podemos perder tempo. O problema está diante de nós. A pandemia do Covid-19 tem se disseminado cada vez mais no nosso meio. Vamos tomar as precauções. Vamos cuidar de nós e de quem a gente ama, evitando sair de casa, sempre lavando as mãos, higienizando, utilizando álcool em gel. Ao sair de casa, quando houver necessidade, usar máscara e manter sempre as precauções, certo? Uma boa aula, boa aprendizagem. E qualquer coisa, qualquer dúvida que houver em relação ao que nós discutimos hoje, vocês podem mandar direto para mim no meu privado, tá certo? Ou também podem deixar aqui embaixo na plataforma, no comentário, alguma dúvida. Estou à disposição de vocês. Uma boa aula e até mais tarde, se Deus quiser.